companheiros da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Laranjal, São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste domingo, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Jesus que direcione o seu olhar de bondade, de misericórdia para todos nós, e que nós possamos ter uma manhã de aprendizado, de muitas bênçãos, de muito crescimento espiritual. Esse tema, a vida no mundo espiritual, ele é muito importante, porque todo mundo vai voltar para o mundo espiritual, e lá a vida está plena, fervilhando. A vida no mundo espiritual agora está fervilhando. Só que lá não está com carência de água, nem de feijão, nem carência dessas coisas. Tá certo? Tem outras carências, outras necessidades. E é complicado entender. E como o tema é difícil e faz parte do programa da mocidade, que eu não estou vendo aí, cadê a mocidade? Nós vamos começar analisando o Livro dos Espíritos. Diz assim lá: os espíritos constituem um mundo à parte, fora do que vemos. É o mundo dos espíritos, ou o mundo espiritual, ou o mundo das inteligências extracorpóreas. Embora o mundo material e o mundo espiritual sejam independentes, é incessante a correlação entre ambos. Então a gente está aqui agora, e nós estamos numa correlação muito grande com a outra dimensão, e eles conosco. Um sobre o outro, incessantemente reage. Está no Livro dos Espíritos. Aí está o mundo espiritual, tirado do filme Nosso Lar, que é uma produção maravilhosa. O mundo espiritual está assim, numa coisa mais evanescente, semimaterial. Faz de conta que isso aí é fluídico, semimaterial. É. Só que lá tem tudo. Tem prédio, tem gente andando e etc. Os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Parece redundante, mas não é. Sendo os espíritos uma das potências da natureza, eles estão de contínuo conosco, ao nosso lado, observando-nos e sobre nós atuando sem o percebermos. Só que tem gente que percebe. A pessoa que eu conversei ontem falou assim: eu vejo espírito, eu até escuto, eu faço desdobramento, projeção astral, etc. e tal. Eu falei: você é médium. Então, para você percebe. Quem aí percebe os espíritos para levantar o dedo? Vai, levanta lá no alto sem vergonha de apontar. Então a gente percebe. Tem gente aí que vê também, mas está com vergonha de apontar o dedo, ou está com preguiça. Nem todos vão a toda parte. Para muitas, as regiões são bastante limitadas, inacessíveis, devido ao estado de evolução espiritual de cada um. Outros têm total liberdade para ir e vir, pois o seu estado evolutivo é compatível com aquilo que desejam. Então, cada um está limitado. Aqui no plano físico também nós não somos cheios de limitações. Nós não podemos ir onde queremos. A gente vai onde pode. Lá mais ainda, porque lá os espíritos ficam restritos de acordo com a faixa que ele está evolutiva. Iguais com iguais, semelhantes com semelhantes. Então, o indivíduo não sai de um lugar para ir lá para a colônia Nosso Lar, passear lá, como a gente vai ver daqui a pouco. Já os de lá podem vir. Então, aí o pessoal passeando em Nosso Lar. Ruas, banquinhos, avenidas e etc. Isso aqui não é nada perto da realidade. Isso aqui é uma coisa colocada no filme Nosso Lar. É do filme Nosso Lar. Mas não é nada em relação a tudo que se tem no plano espiritual. Lendo a obra de André Luiz, a gente vê claramente que eles viajam, eles vão para lugares difíceis, etc. Mas eu estou mostrando o bonito para você desejar ir para lá.
a alma após a morte. A alma após a morte volta a ser espírito retornando ao mundo espiritual, de onde se apartara momentaneamente. Isso é do livro dos Espíritos, igualzinho está lá. Só que eu não coloquei assim, pergunta e resposta, pergunta e resposta. O espírito conserva a sua individualidade. Ele continua sendo como ele é aqui. O espírito deixa o corpo material ou físico e retorna com o corpo espiritual ou perispírito. Por onde ele anda no planeta em que estiver, ele vai guardar a sua aparência da última reencarnação, podendo, pelo pensamento, retomar outra aparência anterior, conforme sua necessidade de se apresentar a esse ou aquele conhecido do passado. Então, se você quiser se encontrar com alguém com quem você conviveu numa reencarnação passada, se você voltar com essa cara, vai dizer, quem é esse cara? Aí você vai ter que aparecer com a aparência que você tinha, que está registrada no seu corpo mental, na sua memória espiritual. Eu já contei uma história sui generis. O Chico Xavier, ele, na reencarnação, na época da Revolução Francesa, ele estava encarnado, segundo aí se fala, né? Naquela época tinha uma turma lá que veio toda reencarnar no Brasil. E aí, o plano espiritual, aqueles espíritos que conviveram lá naquela época e lutaram pela liberdade, etc., eles marcaram um encontro no plano espiritual, onde eles iam se reunir no mundo espiritual, num grande barco, uma coisa bonita, e todos eles, aqueles que estavam convidados para ir àquela reunião, deveriam ir, mas não com o rosto de uma reencarnação só. Mas eles lá iam plasmar o rosto de um lado de uma reencarnação, do outro de outra e tal. Então, o cara que participou disso, meu amigo, que já desencarnou há muito tempo, que conviveu na França nessa época, que foi um dos personagens da França, ele falou assim, foi a coisa mais interessante do mundo, porque o espírito pode, se quiser, plasmar em si coisas da outra reencarnação. Ele não pode, fica mais difícil plasmar o que ele não viveu, mas o que ele viveu é fácil. Então eles fizeram uma brincadeira, tipo uma festa à fantasia. Vocês, mas o espírito faz isso? Faz. Faz porque eles queriam se abraçar no mundo espiritual e etc. E tal. E os encarnados foram em desdobramento. E tiveram nessa reunião. Então você pode, se eu quero ser como era 2000 anos atrás, você mentaliza. Isso está registrado em você. Espírito atrasado pode fazer isso? Não. Só quem já tem conhecimento das coisas. Essa história, pouca gente sai. Então está aí você, saindo do corpo, está aí você saindo do corpo, e está aí. O espírito tem a mente, que é o corpo mental, e tem o perispírito. Essa figura é do curso de passe, que a gente sempre mostra. Então, você aí encarnado, você é 5 coisas. Se desencarnar, você fica sendo só 3. Fica sendo a estrelinha, aquela figura, mais com o perispírito. E reencarnado, você tem ainda o duplo etéreo e o corpo físico. Quando você sai do corpo agora, você sai do físico, você fica com o duplo etéreo influenciando, o perispírito com a influência da energia do duplo etéreo, a mente funcionando e você espírito emboscado lá dentro de tudo isso. Não se esqueçam disso. Mantém sua inteligência, mantém seus gostos, seus pendores, continua com seus sentimentos. O espírito tem vida eterna, as reencarnações são passageiras. Então você vai acumulando experiências. Aí no livro Vivendo o Evangelho tem uma mensagem de André que diz assim, quando ocorre a morte do ser orgânico, a matéria se decompõe para outras finalidades e o princípio vital volta às suas origens. E você, espírito imortal, desligado do corpo, que rumo tomará? Aceitará a transformação ou se esconderá na lamúria?
Edificará a esperança ou se ligará ao pessimismo? Ascenderá aos ideais elevados ou estacionará na mesmice? Fortalecerá a fé ou cederá à revolta? Buscará outros caminhos ou rondará o antigo ambiente? Enxergará o trabalho ou permanecerá no ócio? Sentirá a libertação ou manterá as conveniências? Cultivará hábitos mais nobres ou se fixará nas próprias manias? A matéria e o princípio vital têm futuro previsível e inevitável, de acordo com as leis divinas. Mas seu destino após a morte do corpo só depende de você. Então, isso aí a gente encaixou aqui porque nós estamos fazendo nosso destino. Você vai sair do corpo, depois da morte, vai para o mundo espiritual, vai viver lá, vai participar de reuniões, de encontros, de planejamentos. Aí é um piquenique espiritual. O que eles estão comendo lá? Sanduíches fluídicos, bebendo um suquinho fluídico. No mundo espiritual tem alimentação, tem lazer também. Eu estou falando isso de brincadeira, se é piquenique ou não, não sei. Isso é uma figura também. Então, no mundo espiritual, os espíritos se reencontram. Você desencarna e vai para onde você merece ir, quase que automático. Agora, se você ficar nessas questões que André Luiz está colocando aqui, chorando, reclamando, cheio de lelê, você não vai para nada. Você vai magneticamente para onde tem lelê, choramingação, reclamação, vício, ócio e etc. e tal. Relações. Existem diferentes ordens de espíritos. Há uma hierarquia de poderes. Há entre eles uma subordinação e autoridade. A autoridade corresponde ao grau de superioridade que haja alcançado. Autoridade essa que exerce por uma ascendência moral irresistível. No mundo espiritual, os espíritos se acham misturados, se veem e se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia, que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal como aqui no mundo físico. Eles se reúnem por afinidade. Nós aqui também nos reunimos por afinidade. Quando nós estamos num grupo onde tem pessoas estranhas, esquisitas, a gente tolera. Mas assim que pode, a gente vai procurar a nossa turma, não é assim? Um amigo meu, isso nos idos lá de 1970 e pouco, ele era como eu, sargento do Exército, e a esposa dele era muito curiosa. Então, ela gostava de prestar atenção em tudo nas ruas e etc. Naquela época, que não tinha nem arma, né? Quem tinha que guardar em casa. Eles estavam no local em Vitória chamado Vila Rubim, e tinha uma briga danada lá. E ela pegou ele pela mão, vamos lá olhar. Eu falei, não vamos não, que isso é confusão. Vamos lá, eu quero ver, vamos lá. E arrastou ele, ela era mais forte que ele. E arrastou. Quando chegou perto, meu amigo, alguém tirou uma arma lá, deu um tiro. E ela caiu e falou, está vendo? Que é ir para onde não deve se misturar com quem não tem, né? Quem não é da nossa turma, você ainda correu o risco de levar um tiro. Estou contando assim para você ver que a gente não deve ficar no meio daqueles que não são nossos. Digamos assim, afins. Por que eu vou para onde tem briga? Por que eu vou para passeata tal e qual? Por que eu vou me misturar no carnaval e tal? Outro amigo saiu, cismou de ir para o carnaval. Passou mal, saiu de ambulância, porque não tinha estrutura fluídica para aguentar aquele clima pesado lá.
passou mal. O outro era acionista de algumas coisas lá, cismou de ir pessoalmente à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Chegou lá, desmaiou. Era médium. De tão ruim que era o ambiente. Desmaiou lá. Então a gente tem que ver bem onde anda, com quem anda. Me diga com quem anda. Vê quem é. Formam um grupo ou famílias unidos pelos laços de simpatia e pelos fins a que visam. Nós estamos aqui porque nós visamos um fim. Estamos aqui, somos espíritas, queremos aprender. Nós congregamos aqui. Quem não é espírita, quem não tem nenhuma afinidade com o estudo espírita, não está aqui. Está lá onde ele gosta. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo de fazer o mal. É como uma grande cidade onde os homens de todas as classes e todas as condições se veem e encontram, sem se confundirem, onde a sociedade se forma pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem tocar em palavras. Porque os espíritos bons vão onde há vício, vão onde há problema, vão socorrer, vão ajudar. Agora, os que gostam do vício e tal, eles não vão se sentir bem onde só há exigências de coisas nobres e equilíbrio. Lá em nosso lar, tem o aeróbus, tem muitas coisas lá. E os espíritos viajam, caminham, convivem, estudam, fazem tudo isso. Há convivência. Cada um trabalha no seu departamento. Vocês estão vendo aí uma cidade. Isso aí é uma maquete da cidade do Nosso Lar do filme. E a cidade do Nosso Lar, ela existe sobre o Rio de Janeiro e se estende até Minas Gerais. É uma cidade muito grande. E ela tem 3 níveis. Vocês lembram quais são? Vou falar daqui a pouquinho. André Luiz, com naturalidade, desvelou as regiões do mundo espiritual onde existem sofrimentos, tormentos, trabalho incessante em benefício do próximo. Demonstrou que existem áreas onde se reúne espírito com seus graves problemas, criando um campo vibracional compatível com seus sentimentos. Demonstrou ainda várias de expiações, purgatórios, verdadeiros infernos, todos eles, porém, transitórios, necessários ao processo de despertamento das consciências, obnubiladas ou desvairadas, teimosamente vinculadas ao mal e à perversidade. Também abordou de modo singular as organizações sociológicas, éticas, culturais, estéticas, científicas, filosóficas, artísticas e religiosas, onde se preparam os espíritos missionários de sabedoria e de amor que vão aportar aqui, através da reencarnação, para o desempenho das tarefas, ajudando a evolução da Terra. Aí está também um esquema de colônia espiritual. Tem várias colônias espirituais no Brasil, já relatadas pelos espíritos de ponta a ponta, como tem também nos outros países. Sendo que essas colônias, umas delas estão só no nível mais rarefeito e outras estão no nível mais abaixo. Colônia Regeneração, Nosso Lar está aí. Segundo as explicações de André Luiz, Nosso Lar tem a parte superior, tem a parte média e tem a parte que está misturada com um umbral. Que ele chama de umbral grosso e umbral médio. O umbral grosso é a parte de baixo de Nosso Lar, da cidade Nosso Lar, que está rente conosco aqui. Aí André Luiz, quando ele narra as viagens que ele faz, ele diz que eles viajam por penhascos, por despenhadeiros,
por zonas de dor, de sofrimento, por lugares perigosos. Então, quem não lê a série de André Luiz, trate de ler. Lê devagar, para aprender, porque tudo isso ele narra. A função dele foi essa. Essa cidade Nosso Lar, ela tem uma organização muito complexa. E ela foi fundada já há bastante tempo. André Luiz narra os dramáticos primeiros anos nas zonas inferiores do plano espiritual, onde ele diz que ele tinha falta de noção de tempo e espaço, e a maioria que estava lá também. Sente-se joguete de forças irresistíveis, porque ele desencarnou mal. Vivia com medo, com o coração aos saltos, amargurado, e tem um erro aqui também. E ele vivia lá aos gritos, implorando piedade. Ouvindo lamentos, gargalhadas sinistras, vê formas diabólicas, expressões animalescas, foge constantemente sem saber para onde vai. Quando chora, sente alívio e dorme. Logo é atormentado pela presença de seres monstruosos e irônicos, acusadores. Consegue repassar a vida e lembra que não foi religioso sincero, tendo sido superficial e interessado apenas nas questões materiais da vida. Narra como foi resgatado do umbral, a recepção e o encaminhamento ao Nosso Lar, sua recuperação lenta e gradual, com a assistência dos mentores. Identifica a entrada de Nosso Lar, a luz do local, que há muito tempo não via luz, vivia na escuridão. E percebe a existência de um hospital acolhedor onde ele é internado. Vê a dedicação de todos à oração, ao trabalho assistencial, à hierarquia e à ordem. Respeito. Observa o critério severo com relação às queixas e reclamações que só fazem piorar as dores do ambiente em torno. Então, ele vê lá em Nosso Lar todo um movimento de socorro, porque o plano espiritual vive trabalhando em função de nós que estamos aqui e em função daqueles que ainda não descobriram a verdade e que ainda caminham nos ínvios, nas estradas do erro e das viciações. Então, ele faz um relato dizendo que o que mais tinha é reclamação, de gente chorando, querendo o que não mereciam, porque lá é lei do mérito, não adianta. Aí André Luiz diz que ele vivia assim, no mundo espiritual, bebendo água na lama, no sofrimento e tal. Então, isso aí é figura do Nosso Lar. Ele foi socorrido depois de 8 anos ralando lá no umbral, purgatorial, sofrido. Não foi antes, por quê? Porque ele não fez aquilo que ele relata aqui. Ele diz que ele, então, consegue repassar a vida dele, e quando ele viu que ele não teve dedicação a nada e foi um sujeito orgulhoso, foi aí que ele orou a Deus, lá no meio da lama, sofrendo, e sendo chamado de suicida. Porque como ele não tinha comportamento religioso, e era um elemento só que ligava para as coisas materiais, ele tinha o hábito de beber muito, de comer muito, e etc. e tal, e foi um suicida pela boca. E aí ele chega em Nosso Lar, como narra lá o Espírito. Nosso Lar não fica com os portais abertos, não. A cidade tem muralhas, porque senão é invadida pelas trevas. Ali se ouve rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações. Existe todo um planejamento arquitetônico e urbanístico, ruas, avenidas ornamentadas de árvore frondosa,
onde os transeuntes caminham tranquilos, demonstrando estarem ligados a alguma responsabilidade. Observa operários, servidores, orientadores, tem tudo. E ele foi ser tratado no hospital, tomando passe. E lá, depois que ele melhorou, ele teve lá o quê? Começou a trabalhar. Visitava muito a casa de Lísias, filho de Dona Laura, que tinha 2 filhas e um filho. E aí, então, nessa história toda, ele narra que Nosso Lar é uma cidade com governadoria. Tem 6 ministérios e 72 ministros. Cada ministério tem 12. 12 ministros. 4 ministérios se aproximam das esferas terrestres, sendo eles o da regeneração, onde se realizam serviços mais grosseiros, o do auxílio, o da comunicação e do esclarecimento. Todos com funções muito específicas. O da regeneração e do auxílio são os que recebem as pessoas direto. Quando André Luiz foi do umbral para lá, ele foi para o Ministério da Regeneração. Ele chegou muito mal. 2 se ligam ao plano superior, o da elevação e o da união divina, que realiza o serviço mais sublime da colônia. Está aí. No meio, governadoria, esclarecimento, união divina, elevação, auxílio, regeneração, comunicação. 6 ministérios. O Nosso Lar foi fundado no século XVI pelos portugueses que desencarnavam aqui. Aqui tinha colônia espiritual indígena, porque até os indígenas têm colônia espiritual, onde eles vivem e depois reencarnam, depois desencarnam e vão para lá. Mas aqui, assim que os portugueses chegaram, eles criaram a primeira colônia espiritual, que foi o Nosso Lar. E aí foram sendo criadas outras. A colônia espiritual Redenção é a colônia espiritual de Joana de Ângeles, que fica sobre a Bahia, naquele pedaço lá. Que nós já fizemos aqui palestras sobre isso, e a Carmen Silveira, há muito tempo atrás, também fez uma palestra sobre colônias espirituais. Onde essa colônia espiritual lá de Joana de Ângeles é diferente da colônia Nosso Lar. Não tem um pedaço ligado ao umbral. É onde vive Manuel Filomeno de Miranda, Petitinga, essa turma que o Manuel Filomeno narra. E lá é uma colônia de uma beleza fantástica, dizem. Que lá toda a cidade é igual assim como se fosse aos Estados Unidos, naquele bairro chamado... que tem milhões de painéis eletrônicos de televisão. Não, é em Nova York, no Times Square. Então, todo lugar que você vai tem painéis com imagens vivas, assim, presentes, das passagens de Jesus. Eu quero ir para lá. Das passagens de Jesus. Então, Jesus no horto. Está lá o painel. Jesus pregando, fazendo o Sermão do Monte. Então, a cidade toda é assim. De uma beleza fantástica. E eles construíram Nosso Lar copiando as edificações europeias, mas também copiando algumas coisas que eles encontraram aqui dos silvícolas. E lá tem tudo que é problema também. Quando Nosso Lar foi criado e os portugueses começaram a se reunir em Nosso Lar, eles mantinham os hábitos que tinham aqui. Pois bem, isso causou um problema muito sério. Então, vamos ver aqui. Durante muito tempo em Nosso Lar, a alimentação era grosseira, por causa dos hábitos que todos insistiam em manter. Mas se você gosta muito de comer o churrasquinho, que vai ter semana que vem aqui, propaganda, você vai chegar lá e vai querer churrasquinho. Então, eles queriam manter hábitos. Com a ajuda dos técnicos de regiões superiores, os hábitos foram mudando. Foram 20 anos de perseverança para que os alimentos passassem a ser menos grosseiros, ganhando maior coeficiente de espiritualidade. Então, o governador de Nosso Lar teve um problema seríssimo. Teve rebelião. E os mais rebelados foram os matemáticos.
foram o pessoal do departamento, no caso aí do esclarecimento, que é onde tem vários setores de estudo. Tudo que se estuda aqui tem lá. Os mais resistentes e teimosos em manter o padrão grosseiro eram os matemáticos. Tem matemático aí? Professor? Espíritos menos elevados realizaram manifestações públicas, provocaram cisões, havendo invasões umbralinas, tráfico de alimentos. Agora, o ministro não era mole, não. Fechou o Ministério da Comunicação, isolou os recalcitrantes em calabouços, proibiu o auxílio às regiões inferiores, ordenou a ligação das baterias das muralhas, ordenou disparo de petardos magnéticos para as invasões terminarem. Por 6 meses, a alimentação da cidade foi reduzida à inalação de princípios vitais da atmosfera. Imagina você que está acostumado só a comer carne, virar vegano. Então, foi dureza, não foi? A gente ri, mas o mundo espiritual, aqui é a cópia de lá. Lá é que o real. Eu estou querendo virar vegano, mas nessa encarnação não vai não. A água foi misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. O alimento que lembra a Terra ficou apenas adotado no Ministério do Auxílio e o da Regeneração, devido ao grande número de albergados que chegavam do umbral, como André Luiz chegou. Então, desses dois, a papa mais grossa, o pessoal tomar, a sopa. Nos demais setores, a colônia ficou bastante sóbria e melhorou muito. E lá tem bosques, tem rios, está tudo narrado na obra de André Luiz. Uma das mais belas regiões do nosso lar é o Bosque das Águas. Tem estradas largas, bancos confortáveis em torno, luzes e árvores frondosas, muito visitado pelos que vão tecer promessa de amor e fidelidade, em véspera de novas experiências reencarnatórias. Vão namorar. Lá namora. E tem um rio, que é o rio que sustenta lá tudo, porque as águas lá elas são usadas de uma forma diferente. É um rio de grandes proporções, a margem bordada de grama viçosa, água de pouquíssima densidade. Sua distribuição é feita pelo Ministério da União Divina, devido à grande importância espiritual que ela tem para os habitantes da colônia. Não é essa água H2O aqui, é água para lá. E nosso lar é empregada como alimentação e remédio, que logicamente que lá não tem rio poluído. O rio Azul é um rio de magnetismo extraordinário. São magnetizados pelo Ministério da União Divina de maior padrão espiritual. Aí, bom, figura da internet, né, gente? É o Rio Azul, depois ele vai embora bonito assim, e etc. As colônias espirituais têm uma relação amistosa entre si. Elas se distinguem pelas suas origens, pelos seus fins. Cada uma se coloca em degrau diferente na escala da ascensão espiritual. Não são iguais às colônias. Os pioneiros abnegados de nosso lar buscaram inspiração na colônia Alvorada Nova, que está muito acima de nosso lar, uma das mais importantes circunvizinhanças da Terra. Então, quando o nosso lar foi criado, já existia Alvorada Nova, que existe até hoje, onde a mãe do André Luiz morava. Em Alvorada Nova existe organização por departamentos. Em nosso lar, a organização foi substituída por ministérios. Outras organizações que se formam buscam orientação em nosso lar quando iniciam suas atividades. Então, vamos criar uma colônia espiritual? Vamos. Eles vão lá estagiar, buscar inspiração e aprender lá. Não se cria colônia espiritual toda hora, lógico. Dinâmica de funcionamento. O respeito à hierarquia é rigoroso. Não existe favoritismo. Não tem quem indica. Deixa que eu vou arranjar um trabalho para você. Nas narrativas de André Luiz foi ser a primeira enfermeira, que ele era médico. A mãe que queria ajudar o filho não tinha mérito.
Então o mentor falou assim, como é que você quer ajudar o seu filho se você nunca ficou em emprego nenhum? Você é uma reclamona. Vai trabalhar e depois volta. Não deu colher de chá à mãe. Em 250 anos, somente 4 pessoas chegaram ao Ministério da União Divina. Os que lá chegam das regiões inferiores vão para o Ministério do Auxílio. Quando refratários, teimosos, vão para o da regeneração, para depois serem aproveitados em outros setores. Poucos chegam ao Ministério da Elevação, raríssimos alcançam o da União Divina. Então é para quem está lá no topo da evolução, espíritos que já lutaram muito. O governador nunca tira férias. A distribuição de alimentos, a distribuição de energia elétrica na região, a orientação de transporte e trânsito, a lei do trabalho e do descanso é observada rigorosamente, sendo a única exceção a do governador. Então, o governador, desde que foi fundada a colônia, ele nunca descansou. E tem outros espíritos lá, na narrativa do André, que nunca descansaram, que tem uma quantidade de bônus horas fantástica e trabalham incessantemente. Elas têm metas futuras e vão alcançar as metas. Música, por todo lugar, ouve-se suave melodia, principalmente nas áreas de orações, estudos e hospitais. Aí vem o umbral. Eu nem queria falar dele, mas vamos lá. Região de grandes perturbações, é a zona obscura que começa na crosta terrestre, onde vivem os desencarnados que ainda não se decidiram cumprir os deveres sagrados. Quando reencarnamos, prometemos dar cumprimento a um programa de serviço ao Senhor, mas sob o peso da carne, esquecemos o prometido e nos mantemos alimentando o mesmo ódio e as mesmas paixões. É como retornar ao plano físico com a roupa toda cheia de imundícies, com o propósito de limpá-la, mas ao regressar ao plano espiritual, a roupa se apresenta mais suja do que antes, não sendo possível se manter no lugar de onde partiu, por estar em piores condições vibratórias, mantendo-se no umbral o tempo necessário para se livrar do excesso de sujeira adquirido na última existência. Umbral. Não vê a luz. Os seres são almas vagando, perambulando em grupos, por afinidade. Quem vive nesse umbral? Então, aqui, espíritos infelizes, sofredores, malfeitores, vagabundos, verdugos e vítimas que se deixam explorar, exploradores explorados, revoltados e desesperados, sedentos de poder, decepcionados por não encontrar no Criador à sua disposição para satisfazer seus caprichos, os quais foram alimentados na Terra por religiões formalistas e dogmáticas e por filosofias materialistas, todos vivendo sem uma organização social ideal como a que conhecemos em nosso lar. O clima é pesadíssimo porque cada espírito é um nicho radiante de força que criam, transformam e destroem tudo em torno de si mesmo. Assim, muitos espíritos juntos causam um clima de acordo com o que pensam. Lá tem família. Família começa lá e continua aqui. Lísias, amigo de André Luiz, convida-o para conhecer sua casa em nosso lar. André fica muito surpreso quando encontra uma família organizada, como temos aqui nossos lares e a família reunida. No lar de Dona Laura, com 3 filhos, Lísias, Yolanda e Judite, verifica que a família, na verdade, existe antes de nós reencarnarmos e continua após a nossa desencarnação. Voltar para a mesma família, para o mesmo trabalho, para junto dos amigos, na mesma região de onde viemos, deve ser a nossa meta espiritual. Então, quem ainda ficou distraído, começa já agora a pensar assim, eu quero voltar para a minha família. Se eu sair do umbral,
eu quero voltar para a organização familiar que eu tenho, ou para uma tarefa nobre. Porque quem foi para o umbral, saiu, não era permanentemente de lá, foi para lá porque faliu. Aquilo é temporário. O sofrimento no mundo espiritual é passageiro. André ficou 8 anos. Não ficou mais, porque a mãe dele vivia em Alvorada Nova. E constantemente intercedia por ele, até que ele orou. Aí o mentor fala assim, nós estamos tentando tirar você daqui há muito tempo, mas você não orava. Você só vivia se lamentando. Tanto lá quanto aqui, quem vive se lamentando não progride não, gente. Não vai para frente. Ah, minha vida é um trem. Só vive se lamentando. Lá a mesma coisa. Só vive se lamentando. Não sai. Ele teve uma hora que ele lembrou da vida dele e admitiu que ele tinha sido um homem que não se dedicou a Deus. É muito interessante a leitura da série de André Luiz. Aí está André Luiz na casa de Dona Laura. É o filme. Vamos assistir de novo.